sapataria. A Chantine. Não sei se é Chantine. Aí, então, vende sapato lá, tem algumas lojas, não sei se tem ainda no Rio de Janeiro, mas na época tinha. Aí eu lembro que eu fui lá no calçadão de Nova Iguaçu, e aí eu falei, eu posso ser vendedor? A moça, lamentavelmente não temos vaga. Eu posso ser caixa? Ela, nós não temos vaga. Eu falei, olha, eu sou ex-oficial do Exército, sou matemático, olha, eu estou formado, eu tenho olha meu currículo, por favor, eu vendo desde criança, faz um teste comigo. Não temos vaga. Posso ser estoquista? Ela falou, não temos vaga. Tudo bem. Aí daqui a pouco chegou um garoto, gola polo, bonitinho, arrumadinho, cabelo com gel. Tem vaga para estoquista? Ela falou, sim, tem. Bem-vindos ao Corte do Barba, canal oficial de cortes do BarbaCast. Assiste esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um like e comentar o que você está achando desse vídeo, além de se inscrever no BarbaCast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. No Brasil, cara que, pô, empresário, mega empresário brasileiro, morando fora, morando aqui. Isso, eu quero saber essa parada aí, pô. Isso que... Não. Aí que tá Porque a base você contou, a base necessária dos seus pais, do Paulo de Tarso, que é um educador famosíssimo, né? Sim. Mas conta pra gente essa parte da origem. Não, tá. Eu vou tentar aqui fazer um resumo dessa trajetória. Então, assim, só para você entender, eu sempre tive vontade de ser rico, desde pequeno. Eu sempre quis ser rico. Eu quero ser rico. Ah, eu tenho essa vontade. Mas tem, legal. E riqueza para mim, na época, e eu acho que continua sendo, era ter um carro, um Nike, né, e uma casa. Se eu tivesse uma casa própria, para mim e para meus pais, se tivesse um tênis, porque eu passei minha adolescência usando o tênis das outras pessoas, eu não tive o privilégio de ter o tênis e eu comprar meu tênis. Sim. Então sempre era um tênis de alguém do bairro que a gente revezava para sair. E eu queria ter também um carro, porque eu lembro que o cara que tinha um carro no bairro era irmão, o cara tem um carro. O cara é bolado. O cara é rico. Então, pra mim, ser rico era isso. E eu lembro que meu avô foi ex-pracinha, meu avô lutou na guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. E eu lembro que a gente, por parte de pai, né? Eu lembro que uma coisa que ficou pra mim era que eu tinha que dar orgulho ao meu avô. E eu queria essas duas coisas. Eu pensava, se eu for tenente, se eu for oficial do Exército, eu acho, se eu for oficial da Marinha, da Aeronáutica, muitos de nós de periferia acreditam que a estabilidade, esse caminho, é o caminho mais rápido para a gente chegar à nossa riqueza, para nos dar uma serenidade, um abrigo quentinho, uma comida. Isso para a gente é muita riqueza, confia em mim, mas é muita riqueza mesmo. Eu acredito que 98% da população brasileira busca isso, busca ter um abrigo quentinho, condições ali de poder botar o filho, ver o filme, a geladeira farta, final de semana curtir ali as coisas que ele tem predileção, às vezes o futebol, a religião, enfim. E aí, pois bem, eu tentando isso, né, tentando buscar o meu sonho, esses desafios, eu me tornei oficial do Exército, muito novo. Só que eu era o oficial mais pobre do Exército Brasileiro, né, que eu mandava meu dinheiro todo para casa e não sobrava nada. Alguns soldados me ajudavam, né, então era incrível. Então eu sei que eu saí do Exército para tentar empreender. Em 4 meses já perdi tudo, né? Sem sabedoria, sem habilidade, confiando em muitas pessoas. Perdi tudo e quando eu fui ver, eu lembro que eu cheguei em casa, eu falei assim, mãe, eu tenho que contar uma história para a senhora. Ela, o que foi? Eu saí do Exército. Ela, não, você já tinha me contado isso. Não, calma, mas eu não tenho nada da indenização. Ela, não, tudo bem, calma, meu filho, vai dar tudo certo. Mas eu posso contar para você também, a gente perdeu a casa. Eu falei, como assim, meu filho? A casa a gente estava parcelando na Caixa Econômica? Não, a gente perdeu porque eu não paguei as prestações. Mas eu mandei, mãe. Não, mas eu estava ajudando a sua avó. Ah, então você não mandou para minha avó, a gente está sem... vamos ter que vender, etc. Porque alguém pode passar a casa. Não, tá bom, mas tem outro problema. Né? Teu pai está desempregado, metalúrgica, metalurgia com problema, etc. Falei, não tem problema não, mas tem outro problema. Mamãe acho que está com câncer, etc. E aí, aquela loucura... Claro, não foi assim, eu estou te dando um resumo, né? Claro, pô. E aquilo, eu falei, não tem nada não. Não tem problema. Aí eu negociei com a menina, consegui vender a casa, fomos morar do outro lado de Mesquita, praticamente de favor. Eu pedi a dona Aparecida para liberar um tempo de aluguel até que eu conseguisse me reestruturar, e ela assim permitiu. Apesar de ser muito barato, eu tinha zero. E aí, morando lá, eu
fui até o centro de Mesquita e pedi o pai de um amigo meu, o pai do Albuquerque, ele tinha um armarinho lá, e falei, ó, você pode imprimir tudo que eu tenho de dinheiro aqui de currículo? Eu quero mais ou menos umas 2.000 cópias. Ele até riu de mim, falou, esse dinheiro que você tá aí, tu não dá pra tu imprimir nada, né? Sim. Mas ele pegou quase uma resma lá e imprimiu tudo que ele podia. Acho que ele foi bem generoso comigo. Ficou marcado esse 2.000 porque eu sou muito hiperbólico mesmo. Cara, eu quero fazer o melhor, me dá isso, que não é possível que eu não vou conseguir um emprego. Aí eu fui, se você conhece o Rio de Janeiro, acho que sim, eu fui do calçadão de Madureira até o calçadão de Nova Iguaçu, indo em todas as vielas, todas as lojas entregando currículo. Para todo mundo você pode imaginar no período de uma semana. E ninguém me chamou para nada. Os meus amigos até brincam comigo e falam assim, Urubatã, as pessoas te chamaram, só que você não estava em casa para receber o telefone. Você estava na rua entregando o currículo. Confia em mim, porque não é possível ninguém ter te ligado. Eu sei que na última... Faz sentido, mesmo. Na última loja onde eu estava, era uma sapataria muito famosa. Eu não vou fazer merchan da sapataria. Santini? Não sei se... Aí, então, vende sapato lá, tem algumas lojas, não sei se tem ainda no Rio de Janeiro, mas na época tinha. Aí eu lembro que eu fui lá no calçadão de Nova Iguaçu, e aí eu falei, eu posso ser vendedor? A moça, lamentavelmente não temos vaga. Eu posso ser caixa? Ela, nós não temos vaga. Eu falei, olha, eu sou ex-oficial do Exército, sou matemático, olha, eu estou formado, eu tenho olha meu currículo, por favor, eu vendo desde criança, faz um teste comigo. Não temos vaga. Posso ser estoquista? Ela falou, não temos vaga. Tudo bem. Aí daqui a pouco chegou um garoto, gola polo, bonitinho, arrumadinho, cabelo com gel. Tem vaga para estoquista? Ela falou, sim, tem. Eu falei, não. Não tem. Não é possível. Dentro de mim eu falei, você falou que não tinha, amor. Pelo amor de Deus, não faz comigo, não. Nessa hora, com os olhos bem marejados, eu olhei para o céu e falei assim, Deus, se tu tem um plano, parceiro, me conta. Me conta que eu preciso entender, porque isso... Não. Olha, há dias atrás aqui eu tava todo com meu ego inflado, eu sou oficial, de repente eu não tô na casa, minha mãe com esse probleminha. E foi incrível que minha mãe até hoje é uma grande amiga que eu tenho. Então ela, quando estava atravessando esse momento, ela sempre foi uma mulher super positiva. Então ela estava negativa com ela e conosco. Então chegava em casa, ela estava com a energia mal, agredia a gente verbalmente. Só na época, sim, sabe? Isso foi muito duro, então eu não podia contar nem com isso. Bizarro. Então, porque geralmente ela ia lá e falava, vai lá, tu pode tudo, guerreiro, você é bom, você pode tudo, repete comigo, Urubatã, você pode tudo. A mãe sempre foi essa mulher. Legal. Aí de repente eu tava lá, não, tu não pode, a gente não pode nada. Eu falava, que isso? E é engraçado que parece que ela forjou esse homem para no momento de dificuldade, parece que ela sabia que ela ia atravessar e eu que teria que falar para ela, não, você que me ensinou, parceira, vem comigo. E aí, pois bem, já que ninguém me deu emprego, eu voltei para casa, tinha um isopor velho lá, enrolei fita nele, peguei por consignação Guaravita e voltei para a praia. Comecei a vender outro merchan. Espero ganhar merchan disso tudo. Guaravita. Santinha. Não sei se eles vão ficar chateados que eu não me der emprego, não sei se vai ser bom, se vai ser ruim. Talvez fiquem chateados. Não. Aí, mas foi bom, foi uma benção. Deus sabe de todas as coisas. Aí eu lembro que eu fui pra praia, e aí eu fui, no primeiro dia foi muito bom, tem até uma situação engraçada, que no terceiro dia que eu tava em Copacabana é quente. Porra, filho, verão, quente. Sim. Eu tô falando ali de final de fevereiro. 42. Esquece, muito quente. E eu falei assim, eu resolvi trocar uma ideia com Deus da seguinte forma. Eu falei assim, Deus, eu tô perdendo muito tempo aqui, eu preciso estudar e eu sou muito ansioso. Terceiro dia. Não se fala. Eu tô perdendo muito tempo, olha só. Eu preciso ter uma ideia para vender mais rápido isso. Ir embora mais rápido. Eu vou ajoelhar aqui e só levanto quando tiver uma ideia. 5 minutos depois eu falei, Deus, esquece tudo. Não dá pra mim fazer. Não dá. Cara, mas persistência. Cara, não, mas não dava, porque muito quente mesmo. Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, onde tava com a cabeça quando eu prometi isso pro Senhor? Mas é engraçado que no caminho eu tive uma sacada. No caminho que eu falei isso pra Deus, eu tive uma sacada. Eu falei, já tive a ideia. Eu parei numa roda de mais ou menos uns 5 ou 6 meninos, eu não me recordo, 5 ou 6. Aí falei, na época eu tava bem
um corpo bem forte devido ao quartel, tinha recentemente saído do exército, né? Aí eu falei assim, olha, meu nome é Edson Urubatã, eu tô vendendo Guaravita, eu queria que todos vocês comprassem, eu vou contar uma piada. Se vocês rirem, obviamente eu vou querer que vocês comprem o Guaravita. Se ninguém rir, por favor, eu vou embora, tudo bem? Aí, tudo bem, é R$1. Não. Aí o cara, vai embora, ô, menor. Aí um pequenininho falou, vai embora, menor, pra mim. Aí os outros, não, deixa o cara tá trabalhando. E aí eu comecei a contar a piada. A piada, ela vinha no... Podia antigamente, né? Então, do negrão ia no anão, o anão ia pro Portuga, o Portuga ia pra loira. A gente brincava, era uma coisa muito comum. Quando o primeiro deu um sorriso, eu falei, riu, acabou a piada. Aí o cara, que isso? Não acabou? Falou, não, continua. Eu falei, não, acabou a piada, parceiro. Você riu, acabou. Aí eu comecei a falar, dar um Guaravita pra cada um, falei, o dinheiro. Aí os caras começaram a dar o dinheiro, mas era engraçado porque eu do cara sério, do Uruba, quando eu começava a contar piada, eu já brincava. Fala aí, galera, o cara já queria rir. Sim. Aí o cara, conta o final aí. Eu falei, o final, então você me dá mais R$1 aí que eu conto o final. Então em 20 metros de areia eu já conseguia rapidamente vender, voltar pra casa. Normalmente tinha um livro que o professor Chiquinho me deu, de física. Eu lembro um livro bem grosso, de volume único, e eu estava estudando já para dar aula. E eu comecei a girar, eu girava o plástico naquele livro, punha no gelo, quando acabava eu tirava o livro e voltava papirando para casa. Eu já estava papirando. Numa dessas, um garoto maravilhoso, né? Após, eu pulei uma etapa, eu comecei também a lecionar em casa. Botei lá explicador e etc. Lecionei em casa. Aí comecei a arrumar. O próprio colégio aonde eu estudei me deu um emprego para lecionar, para ser monitor. Aí eu comecei a lecionar em alguns lugares e, paralelo, aí comecei a diminuir o tempo que eu ia para a praia. Num dia que eu voltei, eu lembro que o Richarlison falou que queria ter aula para fazer a prova para a ESA, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, certamente para a ESA. E eu falei para ele, olha, eu estou estudando, já tentando para o mestrado, que eu estou estudando, você pode estudar comigo aqui na varanda. O Urubatão não tem dinheiro para pagar. Que isso? Você não precisa pagar, vamos estudar junto aqui, não tem problema. 6 meses depois, esse garoto voltou e falou assim, Urubatão, eu gabaritei a prova. Eu me dei muito bem, eu falei, não. Caraca. Você não fez isso, não. Eu fiz. Aí eu dei um abraço nele e falei, cara, eu fui até meio frio. Fui lá dentro de casa, botei uma blusa, fui na minha vizinha, falei, meu nome é Edson Urubatã, sou seu vizinho, não sei se a senhora me conhece. Eu vi que a senhora tem umas cadeiras velhas aí na sua casa. Eu vou montar um curso preparatório no centro de Mesquita, vou ficar rico e quero que a senhora faça parte da minha história. Ela, que isso, garoto? E eu fui falando isso em casa em Mesquita, alguns me xingavam, alguns falavam que eu era louco. Eu falava, me dou o seu filho, me dou uma cadeira. E aí 20 pessoas acreditaram em mim, e inclusive o próprio português que me alugou o prédio lá, sem eu ter nenhuma avalista, sem eu ter bens nenhum. Foi um grande desafio fazer isso. Engraçado que eu estava percebendo um dia desse que eu sou muito abençoado. Toda vez que tem um português na minha vida, né, as pessoas têm, às vezes, algum preconceito, né, de eles terem nos colonizado, etc. Mas eu sempre fui abençoado quando eu conheço, geralmente, um português novo. Geralmente ele é um cara que está responsável a um outro grande salto na minha vida. É incrível. Eu estava percebendo isso um dia desse, eu estava fazendo as contas assim. Sempre tem um português ali me dando a mão. Eu não sei se é alusão, ao meu avô português que eu não conheci, não tive o privilégio de conhecer. Ele faleceu antes de eu nascer, mas enfim. Anyway. E aí eu fui, 20 crianças acreditaram em mim e durante 2 anos eu proibia eles de namorar, inclusive de namorar sozinho, né? Porque adolescente tem essa mania de querer, né, tentar se suicidar, né? Assim, eu proibia eles de festa, etc. Comecei a virar à noite com eles, lecionando. Foi um grande quebra de paradigma, porque as mães, apesar de deixar os garotos, às vezes muitos deles na rua, virar à noite jogando videogame, mas não podia virar à noite estudando. E a verdade, né, Barba, é que ninguém aprende mais porque virou à noite. Mas o problema é a mudança de mindset. Quando ele acreditava que ele estudou, que ele virou à noite estudando, ele acreditava, eu fiz o meu melhor, então eu estou fazendo o meu melhor, então eu posso. E é isso que para mim era importante. Sim, claro. Trazer esse sentimento que minha mãe me deu. Né? Não foi genuíno, eu não nasci com isso aí. Alguém de fora colocou dentro de mim isso. E aí eu tinha que colocar dentro deles
essa mudança de mindset. Não necessariamente o conteúdo, não necessariamente a proficiência, Sim. não necessariamente as matemáticas, a física, mas se eu fizesse aquelas crianças acreditarem que eles podiam tudo, eu acho que aquilo era muito importante. Inclusive, eu fazia eles repetirem. O que você pode tudo? O que você pode tudo? O que você pode tudo? Isso nos intervalos de 1 e 1 hora. A gente falava. E eu falava para eles e falava para mim também. E eu falava, eu vou ficar rico, vocês vão adquirir estabilidade. Eu vou ficar rico, vocês vão adquirir estabilidade. Talvez hoje, que eu acabei fazendo sucesso com a educação, é muito fácil falar. Mas na época, era incrível. Eu lembro que eu dava aula no supletivo à noite, eu falava assim, na quinta-feira, o pessoal de jovens e adultos, né? Olha, eu vou ficar rico com a educação. E a galera falava, começava, pô, Urubatã, para com isso aí, Urubatã. Difícil. Você é professor, cara, para com isso, não sei o que lá. E ficava sempre brincando conosco. E assim, com o tempo eu... Desculpa, eu tô ouvindo, não sei se é um áudio... Não, deve ser Desculpa. eles falando lá. Não, perdão. Não, desculpa. Não é áudio. Não? Tá bom. Não. Desculpa todo mundo. Sério, pode seguir, cara. Que câmera eu olho aqui agora pra falar? Você olha pra essa, olha pra mim, olha pra onde você quiser, irmão. Não tá, onde eu tava? Você tava falando sobre a sua mãe, que ela botou isso dentro de você. E eu tinha que colocar isso dentro dos alunos de certa forma. Eu tinha que tentar, pelo menos. E aí, de modo geral, eles acabaram... acho que eu acabei conseguindo fazer isso. Depois de um tempo, eles começaram a adquirir os primeiros lugares de algumas provas e adquirir a estabilidade. E quando eles adquiriram estabilidade, eu comecei a promover isso em outdoors. Inclusive, eu fui um dos percussores a colocar resultados de outdoor. Eu tô falando de 22 Sim. anos atrás. Eu não tô falando de agora. Agora, muita gente faz isso com educação, mas não era comum ter publicidade em outdoor de educação. Eu peguei todo o dinheirinho que eu tinha economizado do curso, dinheiro que eu ganhava em outros colégios, que meu curso não dava R$1 durante 2 anos. Imagina. E aí, depois disso, realmente, quando esses primeiros lugares aconteciam, a gente passou de mais ou menos, nos primeiros anos, de 20 a 60 alunos, para a gente ter praticamente mais de 1.500 alunos no segundo ano. E depois de 3 anos, eu já estava mais ou menos com 3 unidades de colégio, 3 unidades de curso. E a gente chegou a 3.800, 4.000 alunos. Então, foi uma coisa assim, 3 anos e meio, foi uma coisa assim muito rápida. Foi uma coisa muito rápida mesmo. E aí, depois desses 3 anos e meio, 4 anos, o que aconteceu comigo? Eu acho que foi um momento muito importante na minha vida que eu falei, quer saber? Vou comprar meu Nike. Não tenho Nike, eu tenho que comprar meu Nike. Uhum. Eu tinha comprado já uma casa para minha mãe, que eu acho que era importante. Eu não tinha casa, tá? Nessa época, pra você ter uma ideia, eu ainda morava na mesma casa anterior e meu armário eram caixas de papelão. Uma caixa para livro, uma caixa para minha sunguinha, para minha roupinha, era uma caixa de papelão. Eu não troquei. Eu dormia num colchão e fiquei naquele colchão. Falava, não vou mudar agora, até o negócio acontecer muito, eu não vou mudar. Eu estava focado na cabeça. A minha empresa tem que ser rica. Eu posso ser pobre, a minha empresa tem que ser rica. A minha empresa tem que ser rica. Não importa a mim, importa a minha empresa. Se minha empresa for rica, uma hora tudo vai acontecer, não é meu momento. Aí eu me permiti pequenos sonhos, comprar uma casa para meus pais. Isso eu me permiti. E eu falei, vou comprar meu Nike. E aí o que aconteceu? Fui lá em Nova Iguaçu. Eu lembro que eu fui na antiga Impecável Maré Mansa. Não sei se existe hoje, mas era uma loja que vendia tênis. Era muito famosa quando nós éramos pequenos. Aí o cara não me atendeu muito bem, etc. Aí eu fiz igual a Julia Roberts. Falei, me atendeu muito bem. Né? Eu fiz igual uma linda mulher, vou para outra loja. Eu fui parar numa... Olha só que coincidência, cara. Fui parar numa de Santini, né? Pra Deus não existe coincidência, né? Sim, sim. Aí chegando lá, eu falei, eu quero um Nike. Aí a moça falou, olha, R$100 e poucos. Aí eu falei, então me dá um de cada cor. Sim. Só que eu, por não entender de tênis, estava comprando um monte de chuteira Society. Caramba. E olha que eu usei. Meus alunos me zoaram. Tinha chuteira até de trava, eu usei. Que isso, alunos... cara? Dando aula e tudo. Tava nem aí. Era meu Nike. Tava Bom nem aí. Demais. Tava nem aí. Aí eu sei que eu comprei os Nikes e ela me abraçou, a garota. Ela espontaneamente falou assim, olha, hoje é dia 30. Se não fosse você, eu não bateria minha meta. Muito obrigado por você estar aqui. E aí ela falou isso. Eu falei, nossa, legal. Então me dá mais um Nike. Aí sentei lá, comecei a experimentar o Nike. E aí eu falei assim, poxa, legal, quem é aquele rapaz ali? Ela falou, meu supervisor. Quanto que ele ganha? Ele ganha R$1.000 e poucos, mas comissão. Aí eu falei, nossa, que legal. Ela falou, acho que... Eu não estou lembrando exatamente o número que ela falou, mas é mais ou menos isso.
Nessa hora eu comecei a chorar. Estamos falando de 20 anos atrás. E era um bom salário. Mas Sim, assim, sim. eu comecei a chorar, chorei. Compulsivamente, falei assim, me dá um copo d'água. Ela falou assim, não, eu falei, quero ir embora, só quero pagar e ir embora. E aquele garoto que ganhava R$ 1.000 e poucos e comissão, foi o garoto que entrou no meu lugar como estoquista. Aquele garoto ia ser eu. Ele tinha uma posição nobre, uma posição fantástica. Ele era líder de algo depois de 3 anos e meio. Mas Deus tinha outro plano para mim, parceiro. E eu acho que isso, para mim, acho que não tem preço. Isso foi uma coisa extraordinária. Eu sei que eu agradeço a Deus todos os dias pelas portas que Ele fecha para mim, Barba. É incrível que todos nós, assim como nós nos compelimos a empreender, nós temos a percepção, obviamente, que nós somos empreendedores, que aquilo vai dar certo naquele momento. E às vezes uma porta fechada nos parece algo ruim. Nos parece que aquilo é ruim, que as coisas não estão dando certo, mas aquilo ali é uma mudança de trajetória. Sim, com certeza. Você está sendo conduzido para as águas de descanso, está conduzido para algo melhor para você, e você, como empreendedor, não consegue perceber, porque você não consegue tocar nessas variáveis. Essas variáveis são intangíveis. Você tem que realmente crer. Verdade. E se o empreendedor ele não pode crer, eu vou falar, não empreenda. E eu não estou falando para ele crer como eu creio, não estou querendo que ele creia na minha fé, eu não digo que ele tem que ser a minha religião, que ele tem que beber da minha fonte. Não, da fonte dele. Mas se ele não pode crer em algo além dele, se ele acredita que ele é dono de todas as variáveis, se ele possui isso, eu vou falar, lamentavelmente, ele não tem uma vantagem competitiva. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Eu tenho um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no BarbaCast, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.